Então, a gente está aqui em mais uma live do Sinasef, nesse contexto muito duro, muito difícil, para poder falar sobre o governo Bolsonaro, os desdobramentos. A companhia está bem complicada, a gente acaba de ver uma notícia dele mexendo no alto comando do Exército, e tem uma série de questões para além da cortina de fumaça e para além de um problema muito concreto, que é a pandemia que a gente está vivendo agora do corona. Já tinha uma série de problemas anteriores e todo um cenário se desenhando. Quando a gente faz análise de conjuntura, é importante a gente chamar companheiros que estão se dedicando à tarefa, estão estudando a conjuntura. Então, por isso a gente chamou o companheiro Emílio Genari, que é educador popular, acabou de fazer um texto de umas 50 páginas analisando o governo Bolsonaro com mais profundidade. E aí a gente pede para vocês mandarem as perguntas, mandarem as questões. Eu vou estar acompanhando aqui, o William também está acompanhando, ajudando a gente. E vamos interagindo e vamos avançando na conversa. Com a palavra, o Emílio Genari. Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou Emílio, estou no Brasil desde 1983 e, como a Camila disse, trabalho na educação popular. Bom, o meu esforço nesse momento da conjuntura é muito simples. É tudo culpa do coronavírus, o que está acontecendo, ou tem algo que já estava em curso e que a epidemia apenas vai agravar de forma acentuada. Aí, quando olhamos a realidade do Brasil, o produto interno bruto da nossa economia, ele revela uma situação que não é nada surpreendente para quem não acredita nas promessas do governo. Esse ano nós tivemos um crescimento de 1,1%, que conseguiu ser inferior ao crescimento tanto de 2018 como de 2017, que ficou em 1,3%. No início do ano, se dizia que, no mínimo, esse ano o Brasil cresceria 2,5%. Isso mesmo antes de qualquer notícia, de qualquer possibilidade de epidemia de coronavírus aqui no Brasil. A gente dizia desde aquela época que isso era falso. Por que isso era falso? Porque quando olhamos o detalhamento dos dados, que veio pelo IBGE, o que nós percebemos? 64,9% do PIB é consumo das famílias. Só que do ano passado para esse ano, nós não tivemos nenhum aumento real consistente. Nós não tivemos um crescimento do emprego formal a ponto de poder dizer agora sim, as famílias podem se arriscar no crediário. Agora sim, elas podem ir às compras. E, por outro lado, todos os gastos do governo correspondiam a 20,3%, mas esses gastos no orçamento para esse ano 2020 não estariam em aumento, eles estariam em queda. Então, quando você começava a excluir o efeito da liberação do FGTS do ano passado para esse ano, que acabaria no começo agora de abril, final de abril, o fato de não ter tido aumento real nem no salário mínimo, nem nas aposentadorias, nem no salário concreto dos trabalhadores, mas apenas na massa salarial em função do aumento do número de pessoas ocupadas em trabalho precário, o que dava para dizer? Não vai crescer 2,5% com certeza. No máximo vai ser o quê? Vai ser de novo um crescimento a conta-gotas. Então, o que é um crescimento a conta-gotas? 1,1, 1,2, máximo 1,4, 1,5. Isso antes da epidemia. Tá? Que outros sinais que eram, assim, o governo cantava glória por esses sinais? Nós temos a taxa de juros mais baixa de toda a história. Claro, a economia estava afundando. Então, o que você faz? Você baixa a taxa de juros até onde for possível. Tá? Antes mesmo da última reunião do Copom, ela estava em 4,25%. Isso é baixíssimo para a realidade brasileira? Claro que é, mas isso já era naquele momento um convite para as pessoas e para as empresas para fazer o quê? Gaste tudo o que tiver e se endividem quanto puder para poder fazer girar a economia. Mas a pergunta é simples, eu posso pegar crédito, mas como é que eu vou pagar as prestações depois? Do ponto de vista das famílias, ter um trabalho precário significa o quê? É não ter a menor condição de efetuar esse pagamento. E do ponto de vista das empresas, eu investir se tiver demanda, mas não teve demanda, não há como
investir. Tá? E se isso não bastasse, a situação interna, em função da fuga de dólares da economia, colocou o Brasil numa situação que consegue ser pior do que aquela que o país viveu em 1999. Em 99, com a taxa de juros, né, da crise, saíram 16 bilhões e 180 milhões de dólares. Agora, o ano passado, a fuga foi de quase 45 bilhões de dólares. Quando o real se desvaloriza, o Guedes diz, não, agora sim, deixa assim que os exportadores vão se dar bem. Sim, isso é verdade, mas tem um problema. Se você precisar de peças importadas para montar material a ser exportado, para os produtos de exportação, então é claro que você vai ter um aumento dos custos. Se você vende parte dessas mercadorias no mercado interno, elas vão ficar mais caras. Então, de um lado, você vai perder competitividade no mercado interno, vai vender menos, porque vão ficar mais caros. E de outro, quando você exporta, você vai ter que exportar mais peças, né, para você conseguir ter, de alguma forma, a mesma quantidade de dinheiro, porque a tua moeda está desvalorizada. Isso antes do coronavírus. Quando a epidemia entrou, começa agora o grande debate. O que a gente faz? Para a economia, corre o risco de uma recessão, ou, como diz o Bolsonaro, reativa tudo e seja o que Deus quiser, porque a depressão mata mais do que o coronavírus. Olha, a Itália acaba de sair dessa experiência, mas não acaba de sair da pandemia. Quem estiver acompanhando os noticiários internacionais deve ter percebido que há uma cidade no norte da Itália chamada Bergamo, que é o centro da epidemia na Itália. Quando apareceram os primeiros sinais, a cidade de Bergamo, os italianos do norte, diziam, não, o nosso centro industrial, o nosso importante centro comercial, não se pode parar a economia. E fizeram exatamente o discurso que o Bolsonaro está fazendo. Bom, qual é a conclusão 40 dias depois? Agora, o único setor da economia que trabalha a todo vapor é de caixões. Se quisermos entrar nessa, é só fazer o que o presidente mandar. Mas a economia, então, está mal só por causa do coronavírus. Não, a economia já vinha estando mal, só que agora ninguém tem condições de projetar para frente qual será o grau da piora que isso vai atingir. Ou seja, nós não temos a menor ideia nesse momento para dizer, olha, dependendo da gravidade dessa epidemia, quando o país vai entrar em recessão. Emílio. E quando será o... Não, pode concluir. Diga. Pode falar. É que eu sei que para você deve ser muito dolorido falar disso, inclusive, porque você é italiano, sua família está na Itália, está vivendo todo esse drama, todo esse processo bem de perto, bem forte para você. E aí você está dizendo que um dos problemas do agravamento da crise da Itália foi exatamente porque o governo não tomou as medidas, aliás, porque o governo de lá tomou as mesmas medidas que o governo brasileiro. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. E a segunda pergunta é, você está falando em crise, depressão e recessão. Você pode dar para a gente um pouco, dar uma diferenciada da intensidade de quando a gente fala somente de crise cíclica, de depressão e de recessão? Vamos lá. Mas ó, eu estou perguntando da Itália sabendo que é delicado. Se você não quiser falar... Não, pode ficar tranquila. Né? As notícias que eu tenho recebido de lá vão em 3 direções. Primeiro, a epidemia não está crescendo o tanto que eles estão dizendo, está crescendo muito mais, não estão sendo feitos testes na população. Então, é como se você, tendo febre, quebrasse o termômetro para não ter mais febre. Os testes que são feitos são pouquíssimos. Minha irmã está com uma pneumonia grave em casa, né? E o teste que foi feito, quarta da semana passada, ainda não teve o resultado. Mas só foi feito pela gravidade da situação. Né? De início, todo mundo achava que era exatamente uma gripezinha, do jeitinho que o Bolsonaro está dizendo. E deixou correr. Né? As coisas começaram a serem colocadas em alerta quando uma médica da unidade de terapia intensiva do Hospital de Lodi peitou a direção do hospital e obrigou a fazer o teste de coronavírus. Então, não é que as autoridades sanitárias estavam prontas, correram, não, foi exatamente o contrário. Foi uma mulher médica que peitou o hospital e disse que quer nem saber. Tem coisa aí que não se explica pela medicina, então precisamos fazer esse teste.
Então, cuidado, nós estamos lutando com alguém que pensa a partir da economia, não a partir das vidas humanas, né? E o terceiro elemento, esse do impacto econômico propriamente dito, é simples. Se o Brasil sair do 0,02, que é desafio, mas nós estamos no lucro, olha, fantástico. Uma recessão nos colocaria na casa de 3, 4%. O Meirelles ontem deu uma declaração dizendo que no segundo trimestre o Brasil pode estar caindo 10%. Uma freada, uma desaceleração de 10% na economia é um impacto brutal. Agora, esse impacto ele será tanto mais forte quanto maior será a extensão da epidemia. Só que nós não temos ainda a menor... Calma, quando você fala brutal, assim, concretamente, 10% de queda, imaginar o quê? Assim, parâmetros do que a gente já viveu? Eu estou imaginando o brutal já a partir de 4 meses. Certo. E nós estamos com uma economia que não recuperou as perdas de 2014, né? Ainda falta em torno de 3 pontos percentuais e meio, né? 3,5% para recuperar, mas ao mesmo tempo nós estamos prevendo uma nova queda. Então, nessas condições, na minha opinião, a desaceleração, uma queda de 4,5%, 5%, já pode ser considerada uma depressão. Pelo impacto que isso teria. Certo. E aí, concretamente para as pessoas, o que significa a gente viver uma depressão? Porque do mesmo jeito que o governo fala, é só uma gripezinha, eu já conheci vários trabalhadores que falam, não, crise a gente tem o tempo inteiro. Já vivi várias crises, é só uma crisezinha. Qual é a diferença de uma marolinha para uma depressão? Olha, a diferença entre uma marolinha e uma depressão é que nós faremos fila para comer pão. Concretamente é isso. A perspectiva daqui para frente é de cortes de emprego. A notícia que saiu hoje em São Paulo é que todos os empregados do Poupa Tempo, que foram contratados por uma empresa, né, foram demitidos e receberam hoje a carta de demissão, sem mais nem menos. Então, esse processo, a primeira perspectiva correta, quem é que mais gera vagas no país? O comércio. Mas como é que você mantém as vagas do comércio se você fechou o comércio? Então, nós vamos reabrir o comércio para manter essas vagas? Não terá para quem vender. Parte das atividades produtivas está parada. Então, nós não temos uma ideia de quanto o desemprego pode crescer. Mas acredito que o desemprego deve passar dos atuais 12%, mais ou menos nessa faixa, para alguma coisa em torno de 20% no final do ano. Tá? Mesmo porque toda aquela que é a parte, inclusive, do emprego precário, né? Não, eu faço um bico, mas a gente contrata para fazer bico porque tem dinheiro para te pagar. E quem não tem esse dinheiro? Como vai ser? Quem vai contratar? Quem vai pagar? Quem vai arcar com isso? Quando você vai pelos metrôs, pelos trens, a maior parte dos vagões estão praticamente as moscas. Então, quem vai vender bala nesses vagões? Cuidado, que esse é um comércio no qual estão envolvidos em torno de 13, 14 milhões de pessoas. Não estamos falando de 1.200, 1.300. Né? Por outro lado, quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós estávamos olhando isso agora há pouco, é interessante, porque no dia 20 de fevereiro a perspectiva qual era? A economia dos Estados Unidos em 2020 vai crescer menos de 3%. Em meados de março, a perspectiva é que seria quase zero. Hoje, a perspectiva é de crescimento negativo. É isso, apesar do presidente dos Estados Unidos soltar um plano de ajuda de 2 trilhões de dólares para as empresas, para as famílias. Ou seja, isso representa mais de 10% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi feito um plano cujas medidas ainda não estão colocadas na rua. Então, ninguém sabe nem como vai receber os R$200 de guedes, para começar. E quando você vai fazer a conta em relação ao PIB, estamos falando de 1,5%, 2% no máximo. E grande parte disso é crédito. E quem vai tirar crédito se você não tiver como pagar? E R$200 não sustenta absolutamente nada, né?
Mas digamos que dê para comprar só arroz e feijão e o óleo para fazer o arroz e feijão. Mas quem vai ter até? Quem vai ter até para comprar o gás? Estamos raciocinando em termos de sobrevivência estrita, extrema. Estamos nem raciocinando em termos de grande possibilidade de fazer um pouso suave. Não, em termos de sobrevivência estrita. Ninguém vai sobreviver com isso. É ridículo. Como é que você vai comprar álcool gel se você tem dinheiro para arroz e feijão? Como é que você vai comprar sabão em barra se você não consegue nem para comer, nem para lavar a tua roupa? O que estamos prevendo, na verdade, é o quê? Se essa epidemia, como parece que já está acontecendo, entrar nessa esfera, vai ser um desastre. Não teremos estruturas, e agora tudo tem se movimentado com base em dados estatísticos e modelos estatísticos, mas a realidade costuma se comportar de uma maneira bem diferente. Agora, de novo, você no começo falou que a previsão da economia já era muito ruim e olhando os dados internacionais também já era muito ruim. Agora, com a pandemia, a tendência é ter uma piora, mas a perspectiva já era de crise, já tinha outros economistas falando em depressão, mesmo em depressão antes mesmo do coronavírus, antes mesmo da pandemia. Você acha que essas medidas que o Bolsonaro estava apontando, cortar o salário na verdade era cortar por 4 meses o salário em 100%, que é uma coisa absurda, ou como ele tem retomado, não, cortar 50% do salário, 50% do salário dos servidores públicos, 50% do salário dos trabalhadores do setor privado. Essas medidas já eram medidas com relação à crise mesmo que ele estava tomando e não com relação ao coronavírus, mas porque a gente bem sabe que o governo ele tende a apontar para uma saída de crise em favor das empresas, em favor dos patrões e falando, não, isso é para melhorar, isso é para não demitir. Quando a gente vê que as empresas que recebem o dinheiro, elas demitem mesmo assim e a gente é que fica pagando a conta, Essas medidas do Bolsonaro, então, elas já eram antes do corona, já estavam pensadas, planejadas antes mesmo do coronavírus, como medidas de saída da crise do Estado? Olha, a perspectiva que a gente traçava no mês de janeiro, qual era? Que 2020 seria um ano decisivo para saber se a crise viria em 2021. Tudo apontava nessa direção. Então, não seria um ano tranquilo, seria um ano turbulento, mas seria um ano em que a precarização ainda daria conta de gerar, de manter o desemprego nos níveis em que ele vinha ficando. Ou seja, daria tempo, digamos, para a sociedade se acostumar a viver pior, a ficar ruim. Eu temo que o Bolsonaro, mais o Guedes, esteja entrando na lógica do Marcos. O Marcos, ele dizia o quê? Graças a Deus nós tivemos pestes, guerras, calamidades e assim eliminamos um excedente populacional. Então a ideia do Estado não é salvar a sua população, é do Estado sacrificá-la. Sacrificar os mais pobres, sacrificar os mais fracos. Essas medidas vêm justificadas agora de que jeito? Não, o Brasil não aguenta, o PIB não aguenta, as empresas não aguentam. Imagina, quando se dizia que os empresários sofrem muito, em cima de pequenas coisas, imagina agora, que diz, olha, não estou conseguindo vender, então qual é a medida clara? Demite, vai aliviando os teus gastos, vai aliviando os teus custos. Ótimo, mas eu vou mergulhar a sociedade na morte. Então, eu vejo que agora essas medidas têm uma justificativa. Não podemos dizer agora como elas seriam caso uma crise econômica propriamente dita, sem o evento dessa pandemia, se elas se realizassem ou não. Mas, ao que tudo indica, é o quê? Para mim é certo, nós temos um excedente populacional. Como é que a gente se livra dele? É uma política de genocídio mesmo, uma política de extermínio em massa. Sim, só que quem vai fazer isso é um vírus, então nós teremos um culpado. E se ele não fizer, a fome se encarregará disso. Atenção, a última vez que eu vi o IBGE fazer essa conta foi em 82, quando ele relacionava, quando o Instituto relacionava renda, faixa de renda, e expectativa de vida. Exatamente porque se você ganha 5 salários mínimos, se você ganhar um só, a perspectiva de vida muda. É claro que sempre tem um pobre teimoso, vai viver até 85, 90 anos ganhando um salário mínimo a vida toda.
Mas isso é uma raridade. Agora, os outros morrerão pelo caminho. Né? Só que agora você diz o quê? Não, eu vou cortar o salário, ou vou deixar metade do salário, ou ninguém sabe certo como é que vai funcionar. A medida não está clara, não está em vigor, não tem nada concreto, tem nada funcionando nesse sentido. Agora, quando serão permitidos essas pessoas sobreviverão? Porque o que não mata o vírus, mata, as outras doenças se carregarão. Não vamos esquecer que o primeiro remédio contra as doenças é a comida. Se você não tiver isso, se fragiliza. E se fragilizando, não precisa de um coronavírus. Com muito menos você vai passar. Né? Na verdade, então, eu fiz o seguinte paralelo. Eu falei, o Bolsonaro ele não vai fazer campos de concentração, ele não precisa fazer campos de concentração. Agora que tem um vírus, ele vai botar a gente para circular nas ruas e vai deixar o vírus se encarregar de fazer o experimento. Aí eu ouvi que eu era exagerada, catastrofista. Não, o campo de concentração já está formado. Eles se chamam Rocinha, eles se chamam Paraisópolis, eles se chamam Morro do Alemão. Como é que você vai falar em medidas de isolamento nesses setores, nesses bairros, nessas regiões, nessas grandes cidades? O vizinho abre a porta e está na minha frente. Então, cara a cara, não precisa sair na rua, mantenha 2 metros de distância. Em cima da porta da minha casa, do meu vizinho tem um. Se eles saírem para botar o lixo, a gente se encontrar, estamos cara a cara. Nós não temos dados de mortalidade, né, perfis epidemiológicos, etc., desses setores que nos dizem, olha, o que mais mata é isso, e é em função disso. Então, é claro, a economia melhora um pouco, parece que tudo se estabiliza, a sociedade vai se acostumando, que nem caminhão que ajeita a abóbora pelo caminho. Né? Mas nós temos um problema grave nesse momento. Você vai retirar, né, toda a população. E não é pouco, é 5%, não é 10%. Você não está cortando o bife do domingo, você está cortando quase tudo. E não se tem sequer alguma ideia, você diz, olha, mas R$200 na micharia. Sim, mas nós não temos nem ideia de quando sairão, como serão distribuídos e para quem irão. Então, olha, é impressionante, porque não adianta o Guedes dizer, não, em 2, 3 dias nós podemos medir. Sim, mas quando vão funcionar? Porque se vamos esperar mais 15, 20 dias, muito mais gente que estará sofrendo até com essa falta. Estamos fazendo, olha, todas as concessões possíveis. O bom senso está dizendo o que mesmo? Estamos preparando. E é isso que mais perturba, é isso que mais faz sofrer. E eu diria, gente, eu olho para esse pessoal e como será? Não adianta dizer, esse é o pessoal que fica nas periferias. Tá, é onde mora o auxiliar de enfermagem que trabalha no Albert Einstein. Onde moram os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem que trabalham nos hospitais e que serão contratados para atendimento. A burguesia só está assustada. Esse é um vírus que pega todo mundo. Ela, inclusive. E esse é o susto. E ainda tem setores da burguesia que nem susto tem, né? Estão falando que pode morrer mesmo, muitos trabalhadores, estão falando que eles têm condições de se isolar. Tem setores da burguesia, acho que a contradição de classe, o ódio de classe está muito explícito, né? Deles para com a gente. Sim, mas essa aqui é a questão. Eu acho que esse momento está trazendo à tona porque nós não conseguíamos ver ainda no segundo governo Dilma. Tá? Nós apenas ridicularizamos as expressões que diziam eu não vou fazer isso com a minha empregada. Mas o que era eu não vou fazer isso? Não, eu não vou dar horário de almoço. Não quero que ela trabalhe só 8 horas. É minha empregada. Então, se ela chegar, se meu filho chegar à meia-noite com vontade de comer bolo, ela vai ter que levantar da cama e fazer o bolo. Porque eu sou patroa. Isso é escravagismo moderno. Sim. Certo? Só que aquilo que para nós era motivo de dar risada, era dizer, nossa senhora, olha o atraso. Não, agora o atraso virou político. Essa é a diferença. E cuidado, o que mais me assusta é que esse grupo mais fiel está diminuindo. Está aumentando. Se você for pegar o nível de aprovação de ótimo e bom do Bolsonaro, é impressionante. O que é impressionante? Em abril do ano
Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele chegava ao quê? O Bolsonaro chegava a, e dou o número concreto, 32% em abril, caiu para 30% em dezembro, em março de agora, a pesquisa da foi tem 35%. Esse é o grupo fiel. E é gozado, tem gente que achava que ele era regular em dezembro e que agora acha que é ótimo e bom. Não tem a menor lógica do ponto de vista humano, nem do ponto de vista da luta de classe. Não, é bem anterior. Do ponto de vista humano, isso não tem a menor lógica. Mas, para essa elite, é assim que se raciocina. Golpes de lixa que Bolsonaro está realizando, que nós sempre sonhamos. Ainda que na forma de política de governo. A elite está nadando de braçada, ela pode destruir a natureza local que o governo cobre, não fiscaliza, não, não pune, não impõe medidas restritivas, nada. Ele pode demitir e fazer o que quiser com o trabalhador, em nome da flexibilização, da geração de emprego, etc., vale tudo. Estou legalizando todas as práticas ilegais até pouco tempo atrás. Ou seja, eu posso destruir tudo e ainda assim me considerar um paladino do bem. É surreal isso. Parece inimaginável. Estamos voltando ali de escravocrata. Sim, mas não é o escravismo de 1800. Não, o escravismo de 2015. É um novo patamar de exploração, é um novo patamar dentro do qual eu desejo ver a exploração dos trabalhadores. Há 2 anos eu vinha dizendo, olha, qual é o projeto do país? É um país de trabalhadores super explorados por direito a nada. Isso necessariamente se realiza com um golpe de Estado? Não, não precisa de um golpe de Estado para realizar isso. Porque nós, trabalhadores, não tivemos reações à altura daqueles que eram os desafios colocados pela burguesia. Então, à medida que vamos aceitando, à medida que fomos de alguma forma recuando, à medida que a classe foi se submetendo, nós criamos todas as condições para isso. E o mais impressionante, eu vi trabalhador dizer, não, é isso mesmo, quanto mais livre, mais chance temos de ganhar, etc. A gente produzia discurso dominante. Produzir discurso dominante, você percebe o tamanho do desafio que você tem na frente. Só que o Bolsonaro, cuidado, a diferença das outras direitas, ele organizou um grupo que o sustenta. E não é um grupo virtual. Não vamos esquecer que a FIEP, que está fechadíssima nesses dias, não dá nem para encostar nos portões da FIEP, tudo trancado, é a mesma que acaba de sentar com o Bolsonaro e fazer acordo. Pois é, Emílio, deixa eu pegar então esse gancho que você puxou antes de falar do nosso papel da esquerda, de como a gente está atuando nesse cenário, que você já deu uma ponta para isso, mas pegar isso que você falou com relação à Fiesp, com relação a outros setores e com relação a golpe. Porque assim, a gente está vendo que o Bolsonaro está se isolando com algumas dessas medidas de alguns setores importantes. Então, logo que ele fez o pronunciamento, o Congresso solta uma nota se contrapondo, o Supremo solta uma nota se contrapondo, vários governadores, se contrapondo e batendo de frente. Ele falando, vai abrir o comércio, vai ter circulação, e alguns estados falando que não. E aí isso me remete ao que a gente chama, no textinho lá do Lênin de referência, de crise das cúpulas, de setores importantes das classes dominantes do ponto de vista político, se movimentando contra o presidente da República, contra o líder do Executivo. Teve essa medida agora de afastar algumas pessoas do Exército. Tem se falado abertamente, eu acho que isso é preocupante, tem se falado abertamente em golpe militar. Tem tido manifestação de rua com a presença do presidente da República em golpe militar. E a gente sabe que os golpes, na verdade, eles vêm por meio de ações da burguesia, por meio de ações e de interesses de jogo de classe. Como é que você está lendo isso? Porque é um contexto muito instável. Você falar disso o tempo inteiro, isso é uma coisa que se naturalizou. Veja, alguns anos atrás a gente não falava disso como uma possibilidade concreta a qualquer momento. E agora a gente fala como sendo, a qualquer momento, pode vir um golpe. Como é que você está lendo esse cenário e a movimentação da burguesia com relação
a essa possibilidade de tirar o Bolsonaro, do Bolsonaro permanecer esse cenário instável político que a gente está vivendo? Bom, nós temos três possibilidades. E todas as três estão com bases em dúvidas que eu mesmo tenho. Né? Bom, primeiro, o golpe é uma medida extrema. Não se usa um tiro de canhão para matar uma formiga. Tá? Então, a primeira pergunta, qual é? Concretamente, quantos e quais setores do Exército apoiam o Bolsonaro e quantos e quais setores do Exército são contra? E por quê? Aquilo que o Mourão evidenciou, no sentido de Bolsonaro vai de um lado, mas o governo diz que é para ficar em casa, bom, aí já mostra uma divisão. Só que, cuidado, estamos falando, não é nem de uma lógica de classe, é uma lógica de bom senso. Não estamos nem apostando em algo maior. É o inteligente, você está querendo negar a ciência. É a lógica do bom senso. Tá? Então, espera, eu preciso de um golpe para isso. Bom, segundo, no que até agora ele desagradou as elites? Porque até agora a única coisa que ele considera que está em atraso é a política tributária. Aí ele está aplaudindo todas as medidas trabalhistas que ele implementou, está aplaudindo a reforma da Previdência que ele implementou e que o governo aprovou, o parlamento aprovou. Né? Agora, o Maia também tem que administrar uma crise por dia, porque com declarações assim, ora apoia o AI-5, ora apoia a manifestação que pede uma intervenção militar. Como é que você chama isso de um presidente de uma república democrática? E você é o seu emissário no parlamento para aprovar a reforma. Bom, primeiro, eu acho que o nosso parlamento é extremamente omisso, assim como o Supremo é extremamente. Eu ouvi ontem à noite o discurso da OAB, né? Somos contra isso. Então se você é contra, você acha que o cara é criminoso, entra com um pedido de impeachment imediato. Assuma. Ou você está achando que dizer que ele é louco resolve? Porque para mim, Bolsonaro não é louco coisa nenhuma. Ele tem um projeto e ele está atrás inteira desse projeto. Olha, ele não perdeu nada. Nada. O Enes dizia no começo, ele dizia, não, nós temos que diminuir as desonerações. Uma desoneração para esse ano iria aumentar em relação ao ano passado. O que ele queria perder, gente? Por que ela deveria estar chamando os militares? O Bolsonaro está criando uma situação que ela fala, a população não vai obedecer. Não, a população não está obedecendo, porque acha ilógico o que está fazendo. E o próprio governador diz, não, está tudo bem, o senhor pode... Nós simplesmente mantemos o bloqueio, ponto. Se você ligar nesse momento para as linhas de ônibus que vão passar da Catarina, daqui de São Paulo, nenhuma em viagem, e nenhuma tem previsão de retomada de viagem. O presidente não disse que isso é coisa do governo federal. Ele que liga, o governador aqui você não entra. Então você acha que essa política de desautorizar o presidente ela é suficiente nesse momento? Você acha que o maior terror que as pessoas estão tendo? Mas bem, eu desautorizo, mas qual é o peso político? Qual é o peso econômico? O que isso fere a elite? Porque, gente, o governador do Rio, não dá para dizer que ele está falando de nome da classe trabalhadora, assim como o governador de Santa Catarina, não, o Dória também não. Agora, cada um está querendo salvar sua pele, tá? Esse é o imediato. E o próximo passo para o Glória, para 2022. Mas ele chegará em 2022 se o Bolsonaro destruir o país agora. Enquanto não havia epidemia, havia culpa. Pelo menos assim, grosso modo. Né? Faz a reforma ali, você anunciou a reforma da Previdência, nós já aprovamos aqui em São Paulo, o que vai acontecer com os servidores. A culpa de quem não? A culpa do Bolsonaro e nós debatemos aqui. Por isso eu até entendo o Bolsonaro chamar de desafeto. Agora você tinha proprietária de mim, agora não tem mais isso? Como assim? Então, a sua leitura é que ele consegue se manter, sendo desautorizado, sendo enfrentado por outros setores, mas que ele consegue se manter neste momento. Sua leitura é essa? Nesse momento, ele tende a se manter. Agora, cuidado, qual será a evolução aqui no Brasil? O
Porque ele preparou todas as condições para que, precisando da força, precisando da coerção e da repressão, em caso de revoltas populares, violência urbana, etc., isso já esteja justificado. A grande contribuição do Bolsonaro também foi essa. Ou seja, ele prepara o terreno para ter aceitação das grandes intervenções. Exatamente, ele preparou todo o terreno. Então, o que para mim fica difícil dizer é só uma questão de bom senso. Tá bom, se a gente tirar o Bolsonaro, e se a crise vier mesmo, as pessoas, pelo discurso que ele fez ontem, né, vão dizer, o Bolsonaro tinha dito isso, ele tinha razão. É gozado, mas ele está adiantando o que é lógico na economia, mas que as pessoas não querem ver. O que seria lógico nesse momento, qual é o papel do Estado? Não, fortalecer, sustentar a população. Ele ser o agente econômico que intervém e sustenta a população. Do ponto de vista capitalista. Não estou falando de nenhum socialismo, não. Tá? São as filas do pão da crise de 29. Preciso organizar uma fila de sopa, uma fila de pão, uma fila de qualquer coisa, eu vou encher o bucho. Tá? Tu não vai ter trabalho, mas tua lombriga vai ficar pelo menos, mais ou menos alimentado uma vez por dia. Mas nem isso ele está fazendo. Tá? Isso vai degradar a situação, isso vai degradar a situação. O que ele está dizendo? Se ninguém trabalha, a economia não cresce, vamos ter uma recessão e vai ficar pior do que o conflito social. Esse conflito aconteceria de qualquer jeito se o país mergulhar 4% na recessão. Não pelo preparo das forças de esquerda. Não, desespero da população é diferente. Tenderia a se tornar incontrolável através dos saques, através da revolta, através de quebra-quebra, etc., mas não por esse movimento organizado possivelmente. Mas contra isso ele já tem medida? Sim, contra isso ele tem medida. Quem é inimigo da ordem atira-se nele. É isso que a polícia está dizendo. Então, para mim, a questão é essa. Que presidente, seja ele, como é que chama, militar, civil, você quer pôr o Maia como presidente? Tem que pôr o Maia como presidente. Vai evitar a crise econômica? Não, pensava o seguinte, por onde você vai puxar? Por onde você vai puxar? Não existe uma medida que ele, digamos assim, politicamente para resolver agora uma situação econômica. Não vai contar. E para mim, ele sabe disso. Quando ele viu que a aprovação de ótimo e bom subiu, isso também desviou a cabeça. Ou seja, agora não podemos exagerar mais um pouco. Estamos nos mostrando como salvadores mesmo. O que mais me preocupa é que nós não estamos conseguindo mexer nesse Então, aí esse é o ponto que eu queria para a gente ir fechando. Sobre a gente como esquerda, a nossa organização. Acho que o próprio fato do Bolsonaro ter sido eleito já mostra muito da nossa debilidade, né? Senão a gente não teria presidente com esse perfil, com esse discurso, escancarando as medidas que ele vai fazer contra os trabalhadores, que ele não escondeu nada, ter sido eleito. Essa base de apoio que você falou é uma verdadeira militância apoiando o Bolsonaro. E aí é assustador. Eu acho que eu comentei com você no telefone, né? De ver vizinhos, trabalhadores descendo para comemorar o pronunciamento do presidente. Ou as pessoas falando que é o fim do mundo, que é o apocalipse e não tem nada a se fazer com relação ao fim do mundo. Deixa o presidente ter a opinião dele, enfim. Parte da nossa classe está sendo convencida desse projeto, parte dos trabalhadores está sendo convencida desse projeto. Então a pergunta é, e nós enquanto esquerda, como é que a gente joga nisso? Como é que a gente se movimenta nisso? Como é que a gente tem se movimentado? Parece que tem erros graves, né? Senão a gente não teria os resultados que está tendo, né? Claro. Bom, eu vejo, assim, eu vou colocar 4 questões para a gente ir pensando. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós respondemos a fala de algum ministro, nós esquecemos um elemento importante, que não é a nossa crítica ao ministro que vai mudar a postura do ministro. O que vai mudar a postura do ministro é a revolta popular que a nossa crítica sustenta. Então, o nosso destinatário não pode ser o ministro.
Nosso Esse é o povo. interlocutor. Nosso interlocutor. Claro, o nosso interlocutor não pode ser o ministro. Né? Sim, mas a ministra da Mulher, a Damares, fala besteira. Sim, mas o povo aplaude essas besteiras, porque está convencido que a saída vai ser moral. Nossa, desculpa, Emílio, é porque isso é muito forte na nossa categoria. O pessoal fala, vamos mandar e-mail para os deputados, vamos fazer uma nota de repúdio para a Damares. É o tempo inteiro, inclusive a nossa categoria se orienta e cobra a gente para se orientar, para tentar convencê-los e fazer com que isso altere as políticas. Olha, gente, se vocês quiserem fazer uma longa lista de e-mail, né, de figuras para mandar e-mail, divirtam-se. Mas eles sabem exatamente o que estão fazendo. O nosso problema é o quê? São as pessoas da classe trabalhadora que apoiam acreditando que encontrou uma saída. Então, o nosso diálogo não pode ser com a pressão ministerial, não pode ser com a pressão via deputado. Eles sabem exatamente, quem está apoiando o Bolsonaro hoje sabe o que está fazendo. Agora, o nosso problema qual é? É abrir os olhos do povo. Tá? Quando eu ouço alguém de nós dizer, nossa, você é homofóbico, misógino, ótimo, quem entende essa linguagem? Porque para nós é uma palavra conceito, de estudo. Tá, eu falo pouco sim. O que é isso aqui? Estou só pegando um exemplo para ver. Tá? A pauta das feministas do Brasil, para boa parte do povo, é sem vergonhice. Então, não estamos, como é que eu posso te dizer? Nós estamos num nível muito anterior, que esse governo mostrou o quanto nós estamos acreditando em posições que não haviam se consolidado, na verdade, no meio popular. Então, para mim, tem um objetivo, um desafio a ser colocado. E para mim, o primeiro desafio é esse, é aprender a ver o que se vê pelos olhos do povo. Atenção, não é para repetir o que o povo vê. Não é para abrir mão de conceitos teóricos, de pressupostos críticos. Não. É apenas para orientar a nossa capacidade de colocar em dúvida o senso comum do próprio povo. Não adianta dizer Bolsonaro, você é isso, aquilo, aquele outro. Você é louco, você não sei o quê, você é a morte impressiona. Não, eu preciso pegar o discurso dele contra ele. Você não vai adoecer? Ótimo. Então, se dispõe. Já que a economia vai ser um fracasso, nós não precisamos de presidente. Então, vai lá e empurra as máquinas. Você não vai ser uma vizinha? Vai lá. Leva os teus filhos. Leva os deputados, aqueles que, que votam em ti. Ah, uma gripezinha, é isso? Não será banal? Muito bom. Não é atleta, né? Não foi isso que ele falou? Eu sou atleta. Por que vocês têm medo? Esse monte de pastor que diz que basta ter fé, etc. Ótimo, então por que você não vai nos UTI? Mas vai ser máscara já, viu? Você não está protegido? Por que você vai gastar uma máscara? Vai lá, abençoa, etc. Agora, se não der certo, aí você vai ser desmascarado. Tem muito pastor que está fugindo dessas práticas, né? Porque agora é um vírus real, não dá para fazer milagres. É real, tem provação, está ali na tua frente. Tá? Só que cuidado, esse é o mundo mágico em que as pessoas se refugiam. Mas se eu não consigo colocar algumas dúvidas na cabeça dessas pessoas, esse é o mundo mágico que continuará respondendo. Quando você pega o jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, tem depoimentos que são engraçados. Né? Olha, eu entrei na igreja depois de 1 ano e meio, finalmente achei trabalho. Pois é, as estatísticas dizem que a média é 45 semanas. Meu Deus, estou te enganado. Porque o ano tem 52 semanas. A filha acorda. Alguém está te enganando. Depois de 2 anos, quase, você atrasou para achar um emprego. Porque Deus estava dormindo, então. Você não tinha fé que chega. Mas que negócio é esse? Tá? Ou seja, esse mundo mágico, por que ele se autoalimenta? Porque ele te dá uma fórmula mágica que você repetindo resolve. Guardadas as devidas proporções como uma simpatia. Fez direito? Dará certo. Não fez direito? Vai dar errado com certeza. O segundo elemento, para mim, que nós não sabemos fazer é aplicar as emoções e os sentimentos do povo. O exemplo que para mim ficou mais claro nesse carnaval é o samba da Mangueira do Rio de Janeiro. Eles conseguiram pegar os elementos-chave da convivência da favela, transformá-los numa postura crítica, tanto às religiões
como as interpretações da realidade. É interessante, pela primeira vez, alguém diz, não, eu não sou uma comunidade, eu sou uma favela. Favela toma visão. A volta a dizer, nós nos percebemos como marginalizados. Como marginalizados, agora nós vamos repercorrer todos os elementos que sentimos. Aliás, como não raciocina, não temos que raciocinar, como sente, capaz de expressar. Tá? E nos colocamos aqui para dizer a nossa revolta. Tá? O terceiro elemento é o seguinte, eu vejo que nós temos uma dificuldade gigante de traduzir as nossas bandeiras no cotidiano vivido pelas pessoas. Né? O grosso dos movimentos que fazem uma crítica, né, o fazem com base em grandes bandeiras de luta. Mas qual é o sentido para uma pessoa simples, do tipo, olha, nós queremos o socialismo, mas não sabe o que é. A Revolução da Rússia não começou dizendo nós queremos socialismo, começou dizendo nós queremos o quê? Primeira Guerra Mundial, que é o paz, pão e terra. Nos tinha isso, só. Era possível dar isso? Não. Mas nós só queríamos isso. Né? Quando você analisa a Revolução Cubana, você vai perceber que 2 anos depois dela vingar, ninguém sabia o que era. Ainda que tivesse sendo praticado. Mas então, aonde? O que se foi possível ler? Que a completude das bandeiras do processo de luta, do mostrar pela história que não há saída daquele jeito, já estava em cima de elementos básicos da vida cotidiana. Então, acho que é isso que de alguma forma nos fala. Se a gente conseguisse amarrar essas pontas, esse diálogo, né, provavelmente nós teríamos sido muito mais eficientes nesse ponto. Nós temos muito medo de dizer, não, o que eles vão dizer? Nós não somos marxistas o suficiente. Não. Só aprender a dialogar com o povo. Precisamos sentir, de alguma forma, a sua capacidade de raciocinar e de se rebelar crescendo. Mas isso não crescerá, não será de uma hora para outra, não será uma explosão espontânea. Isso, quando acontece, vai custar que isso se resolve em pouco tempo. Desculpa, Emílio, eu não dou conta, é porque eu tenho uma divergência. Quando você fala da questão da Revolução Russa, eu já brinquei disso com o Ivo Toné e com outros companheiros. Eles falam, né, a palavra era paz, terra e pão, que era algo bem concreto. Eu falava todo poderoso soviets. Todo poderoso soviets é uma palavra de ordem política e que aponta para o socialismo. Acho que o problema não é a gente colocar o socialismo, o problema é como a gente traduz mesmo. Mas ele tem que estar apontado como perspectiva. Inclusive de maneira concreta, os trabalhadores como palavra de ordem. Essa tradução prática que nos fala. Não adianta eu apresentar um novo sistema, nova forma de gerenciar o Estado. Preciso mostrar qual é o sentido disso para o cotidiano das pessoas. E naquilo que as pessoas mais precisam. Né? Então, esse para mim é o desafio. Quando eu me referia ao Salmo da Mangueira, é apenas para dizer, olha, é possível fazer uma leitura desse sentido. Então basta isso para, vamos sair cantando o Salmo da Mangueira. Não. É um grito de revolta que pode passar desapercebido daqui a um tempo, sei lá, uns meses, e a epidemia pode ter levado embora, inclusive, esse samba e tudo. Mas, claro, ela vai reabrir as coisas de uma maneira gritante, como já estava. Né? Se até a Rede Globo está indo de casa em casa, nas favelas, para mostrar a realidade, né, significa que a elite também está comentando, assustada, porque as dimensões disso, pegar ela em cheio, sai lá em colo. Sim, mas isso acontecerá naturalmente sempre acontece alguma coisa, até as folhas caem naturalmente, fica sacudindo as árvores. A gente precisa dizer, sim, mas em que momento eu transformo essa que é uma revolta individual em algo maior? Como é que eu consigo transformar esse descontentamento num processo de resistência, de luta coletiva? Não é só uma questão de acertar nas fronteiras. Não, vamos lá, fora o Bolsonaro. Fora, pega o dado da polícia e diz, olha, pessoal de baixa renda, pouco estudo, quantos estão arrependidos? 13%, 14%. Porque esses caras não sofreram o que chega? Não, sofreram, eles sofreram, mas eles atribuem o sofrimento para governos anteriores. E esse é o Salvador. O Salvador vai sofrer, tem que sofrer com o Salvador para conseguir sair fora disso. Ué,
não sei se você percebe, mas muito bem costurado esse sistema. E ele está presente, mas justamente por quê? Porque mesmo todas as questões que envolvem religião, etc., não se movimentam na lógica da racionalidade, da ciência. Ela se movimenta na base do quê? Não, há uma luta de demônios. Tudo vem do demônio. Então, se tudo vem do demônio, a questão é conquistar os homens para Deus. Está vendo? Se a gente não conquista os homens para Deus, é o Apocalipse. Esse é o sinal do Apocalipse. Sim, a peste é o sinal do Apocalipse. Quando o Alessandro Manzoni descreve a peste em Milão, no livro Os Doidos, está descrevendo o Apocalipse. Com todos os efeitos que tem, na fome, na falta de pão, ele está descrevendo o Apocalipse. E se encaixa, né? Então isso acaba colando muito no imaginário, né? A descrição. Claro, mas por quê? Mas porque se há uma luta entre forças divinas, então eu não posso fazer nada. Se eu não posso fazer nada, então me resta fazer me entregar às pessoas que acham que estão cumprindo a missão divina. Ué, mas eu preciso romper esse círculo. Não, aqui não tem nada. Tem, como é que é? IG, CPF, título de eleitor, tem gente bem concreta colocando as coisas agora. Nós estamos atrasados em relação a isso? Sim, muito atrasados. Isso sim. Isso sim. Acho que é isso. Queria agradecer aos companheiros que estavam aqui online com a gente. Eu vi uns aplausozinhos aqui, apesar de que não veio dúvida, não veio pergunta, mas a galera estava curtindo. A Débora Lima foi lá, a Débora mandou uns aplausozinhos, acho que a galera está gostando. Agradecer você e saber se você tem alguma consideração final a fazer, se tem algum elemento, algum aspecto que você não tocou, que você queria falar para a gente ainda, para a gente poder encerrar. Não, e em geral eu acho que toquei em todos. A única coisa que eu quero ressalvar agora é o seguinte: as pessoas dizem, não, o Brasil vai estar tão estragado que a gente não vai poder remontar ele. É como se de alguma forma as pessoas que entendem estivessem cheias de dúvidas e deixassem os idiotas tomar todas as decisões. Né? E esses idiotas não são tão idiotas assim, como a gente acaba de mostrar. Né? Eu queria apenas dizer o seguinte: tem um exemplo para mim muito inspirador na história da arte italiana, que é a estátua do Davi de Michelangelo. Né? Existe uma história que diz o seguinte: aquela estátua aqui, ela tem aquela posição, aquele arqueamento do corpo, aquela abertura das pernas. Não é por acaso, não é porque o Miguel Ângelo pensou aquela estátua daquele jeito. É que ele usou uma pedra que outro escultor havia estragado e abandonado. Então, qual é o desafio que nós temos nas mãos? Transformar numa obra de arte aquilo que a elite deturpa todos os dias. A elite vai nos dar as contradições, ninguém precisa se esforçar muito para isso, né? Para montar essa mudança. Mas cada um de nós tem que dar as suas cinceladas, seus grupos, suas forças, tudo aquilo que está ao seu alcance, que a obra de arte possa sair. Ninguém nesse momento pode se furtar a não entrar, a não pensar esse mundo. Ninguém pode dizer assim, mas o meu grupo, fulano de tal, está pensando. Não. Cada um tem que pegar o seu céu, sua marretinha na mão, começar a dizer, vamos ver. Precisamos entender melhor a realidade para podermos mudar. Obrigada. Não, Emílio, desculpa, eu esqueci de uma coisa. Você fez um fechamento tão lindo e eu vou atrapalhar o seu fechamento aqui. Mas é porque eu lembrei de outra conversa que a gente teve. A gente tinha falado, logo no começo do governo Bolsonaro, da organização dos grupos paramilitares, da milícia, e parece que teve sim um aprofundamento na reorganização desses setores. E a gente, quando faz as análises, a gente olha só para o formal, para os elementos do Estado, para a polícia, para o Exército. E eu queria saber se você tem visto, se atualizou, como é que esse setor está jogando. Porque quando a gente pensa em repressão massiva, a saque, ou as medidas que os trabalhadores precisem tomar para poder sobreviver, acho que não é só
um companheiro nosso falou que parece que a burguesia não é melhor o Gramsci do que a gente, que eles estão usando o braço estatal e o paraestatal muitíssimo bem nesse contexto. Eu queria que você falasse um pouco desses setores organizados com ligação ao Estado, mas que não são oficiais. Sim, eu acrescentaria outro, né? Qual é a relação com o tráfico? Sim. Porque é uma situação que nós não temos controle, não existem dados sobre isso. Em algum momento o tráfico tem se mostrado, a gente se opõe, mas em outro momento tem se mostrado quase como um aliado. Não sei até que ponto isso é verdadeiro. As notícias que têm aparecido nas redes sociais esses dias davam conta que não, que agora nas favelas do Rio ninguém está saindo porque a milícia e o chefe do tráfico dizem que não é para sair, que é para respeitar os outros. Não sei se isso é verdade, né? É assustador, porque na verdade você já tem um estado paralelo. Onde o governador não chega, onde o prefeito não chega, e isso o tráfico estão chegando. Agora, como é que nós calculamos essas coisas? Nós estamos vendo pontualmente, o prédio desabou, mas é um prédio que a milícia mandou construir no lugar errado, fazendo tudo contrário à lei, mas é da milícia. Então, o que significa da milícia? Qual é a influência? Porque um prédio não é uma coisa que se esconde debaixo da pele. Sim. Qual é a relação com os órgãos de Estado? Repare, estou só usando um exemplo, se quiser, muito chulo, muito simplório, apenas para dizer, não temos uma noção concreta de como é que isso está se dando. Então, para poder dizer está ampliando, está diminuindo, etc., né? Quantos estão envolvidos nisso? Qual é a relação de poder que criaram na sociedade e qual é a relação que tem com as instituições públicas? Isso não está estabelecido. Não é que não está estabelecido, existe um estudo sobre isso. Né? Temos uma noção de por onde está caminhando, quanto está sendo ampliado, qual será a sua papel amanhã. Não temos. Não virão coisa boa. Né? Não consegui, eu pelo menos não consigo dizer nesse momento o quanto isso significa, o que é que isso representa. Em algum momento o trabalho sujo será feito por ele, é a menor dúvida. Assim como ocorreu na ditadura. A ditadura é interessante quando você pega algumas primeiras páginas do jornal já extinta, no texto popular, né, daquela época, etc. O que você via? Quando você matava alguém que estava na clandestinidade, você fazia um escarcéu. Não, isso é pegou, matou um fascínio, tal. Tá. Quando você matava um dirigente sindical, era sempre por assalto. É engraçado, né? Esses assaltantes que escolhem líderes comunitários, dirigente sindical. Ué, não tem nem mais dinheiro, mais nada, como é que... Certo? Então você via de longe que era uma ação piada. Quem estava sustentando esses grupos? Pós-ditadura soubemos o quê? Que havia empresários sustentando o grupo de extremismo. Então, eles estavam aí, como é que, qual foi a abrangência? Qual foi a questão do Estado? Temos uma ideia, conseguimos ter uma visão, eu pelo menos não consigo. Acho que é um elemento importante para ser acompanhado. Tá? Mas, não tem dentro das... Agora, existem indícios da gravidade. Por exemplo, Marielle. Alguém aqui espera que esse caso será elucidado? Tudo indica que não. Ou, se a coisa apertar muito, encontrarão um gaiato para dizer não, foi ele que decidiu, ele mandou matar. Ele matou, tudo bem, né? Até pode achar, mas por quê? Qual era a importância? Eu lembro que o Juca que foi, na época, ele disse, não, dessa vez passaram do limite. Mas qual é o limite? Porque a minha visão não tem limite. Não existe uma barreira legal para ele. Não mesmo. Então, você faz com a própria lei de campo. É isso. Agradecer de novo. Para bom se não fosse, mas... Tem mais alguma consideração a fazer? Me desculpa, eu te interrompi, eu te atrapalhei. Você já tinha fechado, eu te atrapalhei. Não, Camila, sinta-se à vontade. Aqui
aqui, como é que é, estamos em casa. No verdadeiro sentido da palavra. Literalmente em casa. Então tá, agradecer de novo, agradecer muito. Vou usar uma palavra que você sempre usa para mim, coragem. E porque precisamos, em todos os sentidos. E obrigada por estar aí pra gente, com todos esses esforços militantes, juntando dados, fazendo pesquisa. A gente vai disponibilizar o seu texto para o pessoal ler, viu, Emílio? Ele está bem completo, tá com bastante, tem todo o embasamento, a pesquisa que você fez ficou muito bacana. Então agradecer mesmo esse esforço militante que você está fazendo aí com a gente. Obrigada. Tá certo. Que bom que está ajudando a pensar. É isso que precisamos agora. Um abração. Valeu, beijo. Tchau. Encerrou?